Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Hoje eu começo com uma mesa bastante apelativa, acredito que aí em casa já deva estar com água na boca. Nós aqui estamos. Hoje o tema do nosso programa vai ser sobre vocação e missão, em que eu tenho aqui o Frei Sérgio, que vai nos falar sobre esta temática tão belíssima e que tanto tem a ver com Francisco. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, paz e bem. Também agradeço o convite e louvo a Deus, assim, pela canção nova, que também me fala a mim de vocação e missão. Porque realmente viver o Evangelho, que é também a nossa vocação franciscana, São Francisco se inspirou nisso, né? Viver o Evangelho é realmente um desafio, é uma vocação, é uma missão, mas é de quem abre o coração para que a obra aconteça, né? Então, muito obrigado e também, pronto, peço as bênçãos de Deus para a canção nova. Amém, obrigada, Frei Sérgio. O Frei Sérgio pertence à Ordem dos Frades Menores e como de manhã é que se começa o dia, vamos iniciar então a nossa manhã com um momento de oração que eu convido o Frei Sérgio a realizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, fazei de mim o instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. São Francisco de Assis, Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E Frei Sérgio já viu que temos aqui uma super produção do nosso pequeno almoço que a nossa É verdade. Telminha preparou para nós. Vai querer o quê? Chá? Cappuccino? Eu já quero sumo. Pronto. Então, sinta-se à vontade. Sinta-se em casa. Obrigado. Isso é o mais importante, é que se sinta em casa. E vamos aqui então conversando um bocadinho sobre esta questão da vocação e missão, mas antes disso, quem é o Frei Sérgio? As pessoas lá em casa devem estar curiosas. Então, o Frei Sérgio sou eu, que tenho 30 anos e venho de Lisboa, quer dizer, sou natural de Lisboa e, embora cresci na Ramada, lá na paróquia de Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, e pronto, nasci numa igreja que estava em construção, que toda ela estava a construir-se, quer dizer, materialmente e espiritualmente. Então isso também me ajudou muito, assim, digamos, a ter uma fé viva. Sim. E digamos, porque a comunidade que eu pertencia era muito viva. Atualmente, eu moro em Leiria, faço parte da equipa da pastoral vocacional da nossa ordem, aqui em Portugal. Sim. E estou lá em Leiria desde fevereiro. E pronto, e lá realmente acolho aqueles que sentem o chamamento para seguir a nossa vida, para também acompanhá-los para o discernimento, porque nós sabemos, não é? Alguém entra, não é que a vocação é clara, distinta e sem, vamos dizer, e já decidida, não é? Sim. Tudo tem um processo na nossa vida, então realmente, pronto, as vocações que vêm precisam de ser acompanhadas e os meus superiores confiaram em mim para isso. Tudo Sim. tem um caminho, não é verdade? Exatamente. E o caminho se faz caminhando, como se diz na canção nova, nós dizemos muito isto, o caminho se faz caminhando.
Frei, como é que nasce a sua vocação a esta ordem lindíssima que é a Ordem Franciscana? Então, a minha vocação nasceu um pouco, obrigado, vamos dizer, no princípio, eu lembro que com os meus 8 anos eu entrava na igreja e parece que eu sentia assim, uma presença no meu coração. Eu ouvia as músicas da igreja e eu pensava assim, meu Deus, quer dizer, eu sentia uma presença de Deus no meu coração. Pronto, e aí mais ou menos com 12 anos, eu senti o desejo de seguir o Senhor e de ser padre. Então eu queria era ser padre. Nem pensei assim na ordem franciscana no começo. Mas a verdade é que São Francisco foi-me perseguindo. Eu entrei no seminário, lá na porta do quarto, lá na parede, tinha lá São Francisco. E quando eu vi, eu disse assim, meu Deus, São Francisco me persegue. E pronto, e depois entrei, fiz todo esse ano de seminário, depois fiz meu segundo ano, mas São Francisco vinha sempre, vamos dizer, me inspirando. E então o que é que me acontece? O Senhor foi-me dando palavras, que foi a palavra que chamou também São Francisco. Vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres, depois vem e segue-me. Não é a passagem do jovem rico. Jovem rico, sim. E eu então foi aí que comecei, porque foi uma palavra que me acompanhou durante 2 anos, lá desde o primeiro ano de seminário até o segundo ano. Sim. E então foi realmente um chamamento forte e uma palavra que me ia intimidando. E quer dizer, eu sei que eu poderia ter negado, mas não conseguia fugir, porque a palavra estava sempre comigo. Então foi realmente uma perseguição de Deus, né, à minha pessoa, e por isso eu estou aqui hoje, e sou da Ordem dos Frades Menores, sou franciscano, por pura graça de Deus, porque Ele me chamou, porque eu não sou nada, mas Ele é tudo. Então Ele, que tem os seus desígnios, Ele sabe porque é que eu estou aqui. Para fazer vontade dEle, com certeza, mas sobretudo para me configurar a Ele na alegria, também na cruz, mas a cruz que é, a partir de São Francisco, alegria, e também na minoridade, não querer grandezas, não querer... muitas honras, mas sobretudo ser servo, como Cristo foi até à cruz. É preciso que Ele cresça para que Ele diminua. É um bocadinho isso, não é, Frei Sérgio? Frei Sérgio, fala-nos um bocadinho deste trabalho vocacional, claro, na Ordem Franciscana, que lhe é confiado hoje, porque estamos perante um jovem de 30 anos, não é? Um jovem de 30 anos que deu a sua vida para Deus e que decidiu, tomou a decisão, Deus chamou, mas Deus dá-nos essa liberdade, decidir ou não, tomou a decisão de seguir Jesus e de se tornar um jovem franciscano, e hoje este jovem de 30 anos cuida das vocações. Fala-nos como é que é isso, cuidar das vocações franciscanas. Pronto, eu tenho pouca experiência ainda, mas aquilo que eu vejo assim nesta nova missão que Deus me confia, através dos meus superiores, eu vejo uma oportunidade muito grande para, ao cuidar da vocação do outro, não deixar de vista a minha própria vocação, revisitar a minha vocação. Então eu vejo uma oportunidade assim única de todos os dias me colocar diante de Deus e dizer: Senhor, o que queres que eu faça? Já como São Francisco fez quando ele estava lá caminhando para a Apúlia, porque ele queria ir para a guerra, queria lutar nas cruzadas, e o Senhor lhe dá aquele sonho: queres servir o servo ou o Senhor? E Francisco diz: lógico, eu quero servir o Senhor. E então esse acompanhamento que eu faço
e que Deus me dá a graça de fazer àqueles que batem à nossa porta, é de realmente servir o Senhor e de perceber que Ele que me chamou, Ele não cessa de te chamar. E tocar a vocação do outro é tocar assim um santuário inviolável, não é? Sim. Como diz o Vaticano II quando fala da consciência, é tocar realmente o ser sagrado do outro. Assim, e também no fundo tocar até o próprio Deus, porque Deus, que ama misericordiosamente a todos nós, né, convida-me a não julgar, a conhecer, a amar, a colocar-me como Cristo na humildade, diante da vida do outro, a descalçar as minhas sandálias para, no fundo, acolher Deus através do outro. Muito bonito. Fala-nos um bocadinho lá em casa, pode haver pessoas que não conheçam um bocadinho de Francisco de Assis e também das várias ramificações dos franciscanos para as pessoas entenderem um bocadinho melhor. Então, realmente a nossa ordem hoje tem 3 ramos, que é a nossa ordem chamada a Ordem dos Frades Menores Observantes, que é a minha ordem. Observantes é, vamos dizer, é um título, nem sequer está no nosso nome oficial. Depois temos a Ordem dos Frades Menores Conventuais, que até a chamada Reforma Leonina era a mesma ordem que nós, mas nós e eles éramos a mesma ordem, mas tínhamos já tendências diferentes. Sim. Nós, uma tendência mais reformadora, não ter conventos, viver mais na itinerância. E eles chamados conventuais por isso mesmo, porque queriam ter uma estrutura que é bastante legítimo. E depois tem a Ordem dos Capuchinhos, que de entre tantas reformas que foram havendo, Sim. foi a reforma que chegou até aos dias de hoje. Pronto, nós somos ordens diferentes, embora tenhamos todos o mesmo nome, a Ordem dos Frades Menores, depois tem a Ordem dos Frades Menores Conventuais, a Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Mas somos três ramos. Agora, a família franciscana tem, tanto em ramos femininos, não é, congregações femininas, como até mesmo masculinas, uma infinidade, ou seja, vamos dizer que é um carisma fecundo, não é? Sim, que sim. foi, dentro da mesma família, foi gerando novos filhos. E apesar de, em alguns momentos da história, ter sido por causa de divisões, ou seja, não divisões no sentido negativo, mas divisões no sentido do entendimento do carisma. Sim. Isso até acabou por ser um sinal de Deus, quer dizer, um sinal de vitalidade. Porque Deus foi fazendo surgir novos ramos para enriquecer ainda mais a nossa espiritualidade, né? Que bonito. E o nosso carisma. E assim enriquecer a igreja. E enriquecer a igreja. Isso. Amém. Isso é... É verdade. Lá como Jesus dizia a São Francisco, vai e restaura a minha igreja como vês em ruína. E realmente, seja de um ramo ou seja do outro, nós estamos aqui para servir a Cristo e a sua igreja, né? Então, os ramos, no fundo, já expressam vamos dizer, a diversidade, não é, dos dons e dos carismas. E aqui dentro do mesmo carisma. Frei Sérgio, quais são as características de Francisco que o chamam assim a atenção e que o Frei deve ter assim, não, eu quero viver isto, eu preciso viver isto? Olha, eu vou dizer assim, tem muitas características em Francisco que me entusiasmam, não é? Agora, a primeiríssima que me chamou e que me fez ser franciscano na minha história foi a alegria. Porque eu era seminarista, eu lembro-me, eu via um frade e eu ficava alegre. E se me perguntasse assim, mas porquê é que estás alegre? Porquê essa alegria? Porquê? Eu dizia, eu não sei, eu estou vendo um frade. Eu ficava alegre. E uma e outra vez isso foi acontecendo. E então a alegria é assim, para além de eu ter sentido essa alegria, claro, que é sinal, assim, vamos dizer, de vocação, sinal de que Deus me chamava para ali, ter encontrado o caminho certo, foi também eu percebendo, através da vida de Francisco, que ele é realmente um santo da alegria. Sim. E, nomeadamente, no momento
vamos dizer, de maior divisão na ordem, porque São Francisco era vivo, era o fundador, e ele disse uma coisa, ele foi para a Terra Santa e deixou um irmão como ministro-geral, e quando ele regressou da Terra Santa, os irmãos tinham expulsado esse irmão, tinham colocado o outro, e tudo o que ele disse para fazer, eles fizeram ao contrário. E ainda disseram a Francisco, essa regra, ave tu, quer dizer, é para tu viveres, não é para a gente. E ele se confrontou no meio do maior sofrimento com a maior alegria, porque ele percebeu que a perfeita alegria, muitas vezes, é identificar-se com Cristo na maior, vamos dizer, rejeição. E ele, naquela oração que fazia e nas muitas orações que fez, o Senhor disse-lhe, Francisco, a obra não é tua, a obra é minha. Então, como a obra é do Senhor, realmente a alegria vem e brota, porque sem Ele nós não temos alegria, mas com o Senhor. E isso me tocou sempre e me toca ainda hoje. A alegria de viver até sem nada. Como, por exemplo, eu estive em Cabo Verde, morei lá 4 meses, não muito tempo, porque Deus tem os seus desígnios, né? E voltei lá agora há pouco tempo e às vezes não tem água. A gente, quer dizer, as casas são muito pobres. A gente às vezes oferece-nos um suco e o sumo, o copo está sujo e a gente tem que beber do mesmo jeito. Mas a gente tem alegria. E isso então é realmente uma característica que me toca. E outra é a minoridade. São Francisco, simples, não? E é isso que me toca muito. Eu acho que na igreja a nossa missão é essa mesmo. Não é de nos evidenciarmos, de aparecermos, mas pelo contrário, muitas vezes sermos os mais humildes. E outra coisa, estarmos próximos dos mais pequenos, dos mais pobres. E isso é que me dá realmente alegria, ou seja, ser menor, e porque ser menor me leva à alegria. Estar com os mais pequenos, com aqueles que são desprezados, com aqueles que ninguém fala com eles porque são senhor, doutor, etc. Mas são os prediletos do Senhor, né? Então, poderia resumir assim, a alegria e a minoridade. Fale-nos do carisma franciscano. Então, o carisma franciscano. O carisma franciscano, sobretudo assim, porque o carisma sempre é dado a um fundador, não é? Sim. E São Francisco, o que ele queria era viver o Evangelho. E ele até dizia, sem glosa, sem glosa, sem glosa. Quer dizer, sem interpretação, sem interpretação, sem interpretação. E quando ele dizia não ter nada próprio, que nós dizemos a pobreza, mas no fundo o que Francisco dizia era não ter nada próprio, que no fundo é a comunhão de bens, São Francisco dizia, mesmo a letra, nem o Evangelho. Também temos que ver naquele tempo de São Francisco, ter um livro era caríssimo, não é? Porque tinha era um luxo. O pergaminho, aliás o papiro, não, o pergaminho feito com pele de animal, tudinho, e era muito caro, né? Então, mas isso mesmo, ou seja, viver o Evangelho é o grande, vamos dizer, o grande aspecto do nosso carisma. E depois, a fraternidade. Francisco nunca quis fazer nada sozinho. Nunca fez nada em seu nome próprio. Eu, Frei Francisco, não. Francisco quis viver sempre em comunidade. E mesmo quando ele recebeu os estigmas, ele estava em oração sozinho e disse a Frei Leão para não, vamos dizer, interrompê-lo na oração, mas ele queria sempre levar um irmão. E levava, normalmente, como nós sabemos, o Frei Leão. Sim. Então, no fundo, viver o Evangelho e em fraternidade, em comunidade. Nunca sozinhos. Na Canção Nova, o nosso fundador diz assim, na Canção Nova ninguém é bom sozinho. Isso mesmo. E ele está certo. Quem sou eu para dizer isso? Porque a fraternidade, ela nos leva também a um caminho de santidade, não é, Frei Sérgio? Sim. Isso é... E muitas vezes a sair do nosso conforto e das nossas... Exatamente, das nossas ideias. E pensar que o outro, né, não é menos do que eu, mas pelo contrário, às vezes a gente tem que pôr o outro à nossa frente. E pronto, e realmente o Padre Jones, o Monsenhor Jones está certo. Frei Sérgio, já tive a graça de estar em Assis, é um lugar
que não há palavras para expressar, tem que ser lá para se viver, e ficamos a entender ainda mais um bocadinho da vida de São Francisco. Tem 2 lugares que me chamaram a atenção, que foi a Porciúncula e também a história da Cruz de São Damião. Eu gostaria, assim, que brevemente nos falasse um bocadinho da questão da Porciúncula e da Cruz de São Damião. Então, a Porciúncula é o berço da nossa ordem. Foi lá que São Francisco começou a viver, digamos, em tocas, em tendas, daí até a Toca de Assis, não é? Que é outro Sim. movimento assim, muito inspirado em Francisco. E eles o que é que faziam? Tinham uma vida apostólica durante o dia e à noite, aí a partir das, por exemplo, 5 da tarde, 6 da tarde, já começava a escurecer, sobretudo no inverno, era tempo de oração e contemplação. Foi assim que começou a nossa vida. E a Porciúncula era um lugar que pertencia, era uma capela, que é aquela capelinha pequena que ainda hoje lá tem, no meio daquela basílica esplendorosa, gigante, né? E era Porciúncula, porque em italiano essa Porciúncula significa mesmo pequena porção de terreno, e era uma capela dos irmãos beneditinos. Na verdade, São Francisco, ele não queria ser beneditino, não quis, não é? Embora a gente percebe que ele teve algum contato. E não quis porquê? Porque os beneditinos, o estilo da vida deles é a estabilidade, a estabelecerem-se. E Francisco entendia que, segundo o Evangelho, diz, não leves nem dinheiro, nem alforjes, nem 2 túnicas, nem sandálias. E então Francisco, ali naquele lugar, se identificou, por um lado, com Jesus pobre e com a Virgem Maria, que ele dizia, Nossa Senhora é a poverela, é a pobre. E depois a pequenez de Maria, ela que deixou Deus conduzir tudo na sua vida, onde ela às vezes nem entendia, mas realmente ela colocava tudo na mão de Deus e dizia, faça-se segundo a tua vontade. E então é interessante que a Porciúncula nasceu assim, depois é que ela veio a ser nossa, mas São Francisco, enquanto morou lá, ele pescava, e os irmãos pescavam no rio, que passava lá perto, para dar os peixes, digamos, como renda aos irmãos beneditinos. Portanto, até aí, São Francisco não queria ter nada. E, portanto, ele entendia, isto aqui é um aluguer. E ele levava, então, no fundo, este pagamento para os irmãos. E depois a Cruz de São Damião foi encontrada naquela capela de São Damião, que hoje continua a ser um convento nosso, mas depois lá foi o berço das Clarissas. Sim. E São Francisco começou a reconstruir a igreja e quando encontrou aquele Cristo abandonado, ele fez uma experiência com Deus e Deus disse-lhe, Francisco, vai e reconstrói a minha igreja que, como vês, está em ruínas. E é interessante, muito interessante, que dizem, assim, os especialistas da nossa espiritualidade, que São Francisco, naquela época, pronto, na Idade Média, as representações de Cristo normalmente não eram na cruz. Era sempre o Cristo Pantocrátor, vitorioso. E ali, embora Cristo, na cruz de São Damião, tenha os olhos abertos, portanto já fala da ressurreição, mas ele está também na cruz e vê-se as marcas dos cravos, vê-se o seu sangue jorrando do coração. Então São Francisco, ali já com aquele Cristo, ao seu nível, e não aquele Cristo lá em cima, nas catedrais, nas fachadas das catedrais, ele fez o encontro com o Cristo pobre, pequeno, assim como Maria, a pobre, a poverela. E no fundo aí ele começou a se identificar com os pobres, porque ele no começo, começou a ajudar os leprosos, mas, e mesmo quando ele começou a ajudar os pobres, era sempre numa atitude assim, olha, eu sou bom, eu dei, né? Mas depois ele começa a se identificar e a ter alegria por se identificar com Cristo pobre, humilde, pequeno. Muito, muito bonito. Eu acredito que falar de Francisco daria mais de um mês de programa. Porque não é? Há muita coisa para falar, não é? Exatamente.
Tenho uma perguntinha para lhe fazer, mas acho que eu vou iniciar a segunda parte do nosso programa para lhe fazer essa pergunta. Chegámos já ao fim da nossa primeira parte. Nós aqui vamos continuar a tomar o nosso pequeno almoço, até porque o Frei acho que está com vergonha, não tem aqui comido muita coisa. Então vou ver se ele no intervalo, se no intervalo ele come alguma coisa. Não saia daí, espere por nós que nós já voltamos. Estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Seja muito bem-vindo. A SIC ligou a televisão neste momento. O nosso tema de hoje é sobre vocação e missão e para isso eu tenho aqui o Frei Sérgio, da Ordem dos Franciscanos Menores. É isso? É, da Ordem dos Frades Menores. Dos Frades Menores. Pronto, agora acertei. Eu disse que tinha uma perguntinha para iniciar o segundo bloco. Como ser franciscano nos tempos de hoje? Pois é uma pergunta que nós próprios fazemos. Inclusive já tivemos um capítulo geral que era intitulado assim: A vocação do frade menor hoje. Bom, a nossa vocação principal, como nós falámos, é viver o Evangelho. Então, com certeza que nós temos que adaptar às novas formas, não é? De dialogar com o mundo. Mas, sobretudo, viver o Evangelho sem glosa continua a ser atualíssimo, seja de uma forma ou seja de outra. Ou seja, o problema não está tanto na forma, mas em viver. Portanto, para mim, eu não quero substituir a ninguém na ordem, não é? Mas eu penso realmente que como viver a nossa vocação hoje? Primeiro, nos abandonarmos à providência de Deus, como fez Francisco. E querer viver o Evangelho e viver com as nossas falhas, com às vezes tentando fazer certo e errando, mas viver, porque assim, a gente vê, por exemplo, às vezes, bom, aqui na Europa, né, dizemos, temos poucas vocações e não sei o quê. E eu lembro que um irmão uma vez me disse assim, olha, a Santa Teresa de Calcutá, as irmãs dormem no chão, às vezes andam até descalças, têm uma oração intensa, intensíssima, têm todos os dias a adoração ao Santíssimo, estão em situações dificílimas com os pobres e, chuva de vocações. Sim. Então, quer dizer, a nossa forma de viver realmente começa pela radicalidade, porque foi assim que Francisco quis viver, não é? Então, ainda hoje é dessa forma que faz sentido viver, na radicalidade. Testemunho. Exatamente, com o testemunho de vida. Exatamente. Sim, senhora. No intervalo, perguntava-lhe se dentro dos santos que a Ordem Franciscana tem, se havia algum que lhe chamava a atenção ou do qual seria devoto. Uhum. Fale-nos um bocadinho dessa realidade. Olha, a minha vocação surgiu, digamos, franciscanamente falando, sim, muito à sombra do Padre Pio, de Pietrelcina, né? O Padre Pio entrou na minha vida através de uma senhora da minha paróquia, a Antónia Oliveira, que teve uma experiência, digamos, pessoal com o Padre Pio, através da sua filha que estava doente, e então criou na paróquia o grupo de oração Santo Padre Pio. E eu, desde os meus 13, 14 anos, comecei a fazer parte do grupo de oração Padre Pio. E então essa figura começou-me a acompanhar muito. E eu já era seminarista diocesano, ainda não pensava em ser frade, nem sentia esse chamamento ainda. Eu dizia, todas as noites eu fazia uma oração ao Padre Pio. Padre Pio, eu quero ser um padre, mas um padre como tu. Quer dizer, santo, radical, viver aquilo que me é dado a viver, aquilo que eu sou chamado a viver. E depois, primeiro esse é o grande, né? Depois Francisco nem se fala porque é o meu fundador, né? Claro. Mas depois de eu entrar na ordem, eu percebi que o meu aniversário, que é 26 de novembro, é o dia do São Leonardo de Porto Maurício,
que eu desconhecia até então. E quando eu, descobri que o meu aniversário é nesse dia, o dia desse santo, eu fui pesquisar e ele, naquela época, ele foi um grande impulsionador da Via Sacra. Inclusivamente nesse dia, para nós, franciscanos, é memória obrigatória, nós celebramos. E ele, lá no ofício de leitura, lemos uma leitura de um dos sermões dele, em que ele dizia, todos os dias temos que meditar as chagas de Cristo, todos os dias temos que meditar a sua paixão, para acabarmos com os vícios na nossa vida, para vivermos o Evangelho, para sermos radicais. E então até, digamos, nesse santo que eu desconhecia, eu percebi que estava um pouco a minha vocação. Porque eu lembro, quando eu estava no seminário, um grande amigo, que hoje é padre, companheiro de seminário, ele, quando eu lhe disse, olha, eu decidi, em diálogo com o meu formador e com o diretor espiritual, ser franciscano. Ele disse, prepara-te para a cruz, agarra a cruz. E eu vendo esse santo, que é o santo da cruz, e ainda mesmo o Padre Pio, que é o santo estigmatizado. Sim. Então eu percebi realmente uma identificação. E pronto, são santos que me acompanham, não é? Mesmo quando às vezes eu não os acompanho, eles tratam de me fazer lembrar, estou aqui. São Não é? Leonardo foi um grande impulsionador da Via Sacra. São Francisco de Assis, eu tive a oportunidade de estar em Assis, vi que ele foi aquele que criou o primeiro presépio. E eu achei belíssimo, porque lá tem o primeiro presépio, lá em Assis, e tem outros lindíssimos, mas aquele ali realmente chama a atenção. Porquê é que ele decidiu criar esse presépio que até aos dias de hoje, no Natal, nós montamos o presépio junto com toda a família? Tornou-se uma tradição da vida cristã, da família, e não só, outras pessoas fazem isso. Olha, digamos que Francisco era um teólogo em ação, Sim. sem teorias. Francisco, ele percebeu bem que o mistério da Páscoa do Senhor, portanto, a sua morte, a sua ressurreição, depois o dom do Espírito, tudo isso, claro, teve um começo. E teve um começo na nossa história, que foi com a encarnação de Cristo, a encarnação do Verbo de Deus. E Francisco, ele prezava pelos pobres, pelos pequenos, e ele dizia, meu Deus, o Deus e o Filho de Deus nasceu na humildade de um presépio. E então ele quis representar isso para o povo, no fundo, não só imaginar, mas viver. E é interessante que Francisco estava muito alegre, ele até tem nos seus escritos, no dia 24 de dezembro, ele diz que neste dia untem as portas com gordura, não quer que haja tristeza nem penúria, porque vem o Filho de Deus, vem o Salvador. A alegria de acolher, no fundo, o Filho de Deus. E ele, porque é que eu falei da Páscoa? Porque Francisco escolheu uma pessoa para fazer de Maria, porque foram figuras vivas, não é? Sim. Escolheu um homem para São José, preparou uma manjedoura, trouxe uma vaca, um burrinho e pediu autorização ao Papa para, na manjedoura, celebrar a Eucaristia. Lógico que ele não era sacerdote, não foi ele que celebrou, foi um dos outros irmãos, mas ele, nessa noite, proclamou o Evangelho e também fez a homilia e quis que naquela manjedoura fosse celebrada a Eucaristia. Então, quer dizer, no fundo, o mistério do presépio para Francisco era o próprio Cristo, e é o próprio Cristo, no meio de nós. E isso ligado com a Eucaristia, porque Francisco dizia, quantos de nós muitas vezes nos perdemos em tantas outras coisas e esquecemos Jesus, o Cordeiro de Deus, que está lá para nós, não é? Claro que ele diz por outras palavras. Sim, sim. Mas no fundo é isso. E então a alegria de acolher o Verbo de Deus, aquele que vai morrer por nós, pecadores, Francisco, no fundo, nesta atitude dele, resume o querigma, não é? Jesus nasceu por nós, o Verbo de Deus se fez homem,
e morreu por nós e está vivo, ressuscitou. Então, no fundo, o presépio já fala disso, já fala da vida de Deus na nossa vida, na nossa carne, na nossa história. E é bonito ver que até hoje, na época de Natal, nós fazemos o presépio e, pelo menos na minha família, o quanto é cheio de significado e quanto nos ajuda a melhor entender e a melhor viver esta época natalícia que é o nascimento de Jesus e como se diz, a adentrar neste mistério, não é? Exatamente. E as figuras, as imagens, não é? Ajudam-nos realmente até não só a contemplar, mas até a entrar na própria dinâmica da encarnação, porque ele se fez homem, com uma figura, com uma imagem, com um corpo, não é? Isso é impressionante. O Deus, o eterno, quer dizer, pronto, o inatingível se fez um de nós. Quer dizer, isso é um mistério, não é? Insondável. Sim. E é uma graça. E Francisco já dizia, o Deus e o Filho de Deus neste dia vem-se fazer um de nós. Sim. Então isso tocou muito o coração de Francisco, porque ele dizia, para além de se fazer um de nós, fez-se pobre. Como diz São Paulo, não é? Ele se despiu para nos enriquecer com a sua pobreza. E também essa representação que Francisco fez do presépio também veio mostrar àqueles que mais precisam que Deus se fez pobre. O Frei referiu-me então que está a trabalhar com a parte vocacional. Imagina que do outro lado do ecrã, seja através da televisão, seja através da internet, tem um jovem que se sente tocado com este programa e que quer fazer uma experiência com Francisco, com a Ordem Franciscana, ou que quer fazer um caminho vocacional. O que é que esse jovem precisa fazer? Bom, esse jovem pode entrar em contacto connosco. Nós moramos em Leiria. Se morar em Leiria, basta ir ao convento. Na Rua dos Mártires, número 1, está lá, convento. Que rua interessante! Exatamente, Rua dos Mártires. E depois também temos uma página no Facebook e até no Instagram. Sim. Basta escrever Fra Juvoc, que quer dizer Fraternidade de Acolhimento Juvenil e Vocacional. Basta entrar em contacto connosco e nós realmente responderemos, convidaremos para um encontro, vamos querer conhecer a pessoa e depois vamos acolher essa vocação, se for da vontade de Deus, claro. Não é? Fazendo o discernimento necessário. Sim. Também se houverem pessoas que, já passou a sua idade juvenil, mas que queiram se aproximar da vossa obra, que vos queiram conhecer um bocadinho mais, vocês têm algum ramo secular? Temos a chamada Ordem Franciscana Secular. Sim. Em tempos, conhecida como a Ordem Terceira. Sim. Até às vezes nós fugimos para essa palavra, Ordem Terceira. A Ordem Franciscana Secular, que é para leigos que já naquele tempo de São Francisco queriam viver tudo o que Francisco vivia, mas no mundo. Portanto, viver uma vida de acordo com o Evangelho, na simplicidade, na pobreza, na ajuda aos pobres. E é para leigos, não é? Mas também até para sacerdotes, porque há sacerdotes, por exemplo, o meu primo, que é lá da Diocese de Bragança, é um sacerdote diocesano e ele é membro da Ordem Franciscana Secular. Portanto, digamos que é um ramo secular, é um ramo, não diria somente laical, mas secular, ou seja, para aqueles que vivem no século. No entanto, é uma ordem, portanto, fazem votos, não são os votos religiosos, mas têm votos mesmo. Têm um compromisso. E até essa Ordem Franciscana Secular responde a 2 dicastérios, ao dos leigos e ao da vida consagrada. Que interessante. É interessante. E, portanto, também existe em Lisboa, existe em Leiria, praticamente por todo o país. Até em Faro tem a Ordem Terceira, ou chamada Ordem Terceira, mas é a Ordem Franciscana Secular. Sim.
Fica o convite, porque não? Com certeza. Fica o convite porque a nossa família, como nós vimos que tem vários ramos, é uma família onde todos têm lugar. Onde todos têm lugar. Agora uma pergunta, Frei Sérgio, já que estamos a falar da ordem Franciscana secular. Ia dizer Sim. terceira, porque a minha cabeça também ainda está no âmbito da terceira. Eles precisam fazer um caminho vocacional? Quem é? Sim. Pronto. Pronto. Lógico que se vierem ter connosco, nós encaminhamos, não é? Claro. Até a sede da Ordem Franciscana Secular está aqui em Fátima. Que interessante. Ali perto do Bom Samaritano, mais ou menos. Mas o que se faz é que tem um próprio acompanhamento, tem um noviciado, não é? Onde a pessoa faz o seu caminho de aprofundamento e, ao fim de um tempo, pode ser 1 ano, 2 anos, faz a primeira profissão. E aí, no fundo, compromete-se a viver realmente com todas as suas obrigações, portanto, inerentes a essa tomada de decisão, de acordo com o carisma franciscano, com o Evangelho, até a ter uma economia familiar e pessoal, digamos, sóbria, e a ajudar os pobres. E, no fundo, faz os votos mesmo. Que bonito. Temporários, e depois, ao fim de algum tempo, faz também a chamada profissão solene, que é a profissão perpétua, assim conhecida. Sim. Isto é importante as pessoas saberem lá em casa, porque normalmente só se ouve falar de vocação consagrada da pessoa que sai de sua casa, que deixa tudo. Mas assim que já passou essa idade e que se calhar até gostaria, pode fazer um discernimento vocacional e quem sabe, seja essa a vontade de Deus, não é? Exatamente. E isso é extremamente importante. Temos falado da vocação, a vocação de Francisco, entre outros. Porque é que é tão importante a pessoa descobrir a sua vocação? Bom, todos temos um lugar na Igreja. E o Senhor, que nos chamou à vida, Ele tem para nós um projeto. Ele quer realizar uma obra em cada um de nós. A nossa vida sem Deus não faz sentido, não é? Nós que somos consagrados, Sim. Fazemos a experiência disso. Deus na nossa vida configura todas as nossas decisões, as nossas alegrias, as nossas tristezas, as nossas privações, as nossas escolhas. São todas por causa de Cristo. E então é importante descobrir a nossa vocação, sim, para sermos felizes. Não é? Nós já falámos da alegria. Sim. A alegria verdadeira só existe quando há felicidade. E a felicidade é encontrar o próprio caminho. E a pessoa pode escolher outro caminho que não é o de Deus, mas dificilmente vai ser feliz. Porque não vai descobrir aquilo para que foi criado. Quer dizer, é uma coisa vital. É algo que se a pessoa descobre, tem. Se não tem, não tem. Não há meio termo. E se a gente descobre Deus na nossa vida e descobre a nossa vocação, aquilo para que fomos criados, a nossa vida muda tudo. Eu lembro-me até, Sim. fazendo assim um parênteses, mas tudo a ver. Força. Quando eu estava no meu noviciado, eu lembro-me que lá em Torres Vedras, lá em Varatojo, nós fomos para um encontro e à saída entramos no carro e o Frei ligou o carro e o carro dele estava sempre na Rádio Canção Nova. E ligou e escutou assim o Padre Jonas falando. A vocação de Maria não é a vocação de José, a vocação de José não é a vocação de Maria, não é a vocação de Jesus, não é a vocação de Pedro, não é a vocação de Judas, não é Cada um tem a sua vocação. E no fundo é isso. Se eu fizer a minha parte, se eu fizer aquilo que Deus me pede para fazer, até o mundo vai ser melhor. Eu vou ser feliz, mas vou fazer os outros felizes. Porque eu vou fazer aquilo para o qual Deus me criou. Como dizia Santa Clara. Santa Clara, no fim da vida, ela, no fundo, citava um salmo, onde ela dizia: Bendito sejas, Senhor, porque tão maravilhosamente me criastes. E ela dizia também: o maior dom que o Pai das Misericórdias nos concede diariamente, dizia Santa Clara, é o dom da nossa vocação. Por isso,
temos que descobrir a nossa vocação. E não tenhamos medo de descobrir a nossa vocação, que nós nos lancemos. A vocação é sempre atual, seja ela familiar, seja ela o sacerdócio, seja ela a vida missionária, consagrada. Graças a Deus temos muitas oportunidades e muito por onde escolher. O que interessa é fazer a vontade de Deus para que sejamos felizes. E aqui quero dizer que felicidade não é alienação. Felicidade mesmo no momento de cruz, não é, Frei Sérgio? Porque eu já passei por alguns momentos de cruz, assim como se calhar o Frei Sérgio também, e naquele momento de sofrimento vem-nos uma força e vem-nos uma alegria que só é explicada quando temos Deus na nossa vida, não é verdade? Exatamente. E Ele mesmo dá sentido ao nosso sofrimento. Ele que por nós morreu na cruz, nos ensina a contemplar nas nossas cruzes a vida que nasce, a vida que renasce. Muitas vezes até nós próprios, ao encontro da nossa própria história, do nosso percurso de vida, com as nossas feridas, com os nossos sofrimentos, nós muitas vezes queremos rejeitar-nos a nós próprios. Mas quando percebemos que Deus, através de Cristo na sua cruz, assumiu tudo isso, todas as nossas misérias, as nossas pobrezas, nós percebemos que a cruz é que nos vai fortalecer e vai nos dar uma vida nova em Cristo. Frei, vocação está ligada à missão? Se for uma vocação familiar, Deus tem uma missão para as famílias. Se for uma sacerdotal, Deus tem uma missão para os sacerdotes, vida consagrada, missionária. Existe essa missão. O Frei Sérgio já esteve em missão, seja aqui, seja fora, porque a nossa vida é um campo de missão. Exatamente. Mas como é que foi para si estar em missão fora da sua terra, fora do seu país? Foi uma alegria. No fundo, pôr em prática aquilo para o qual Deus me criou literalmente. Ou seja, para mim, sair do meu comodismo, entrar na cultura do outro, entrar na língua do outro, E isso, por causa de Deus, é a maior alegria, porque, quer dizer, nós, quando damos a nossa vida a Cristo, tudo faz sentido na nossa vida. Ok, podemos ter dificuldades, podemos até ter incompreensões, mas é como me disseram uma vez. Muitas vezes, um vale nasce por causa de uma fissura, de uma, como é que eu posso dizer, portanto, uma fissura, de algo que fica quebrado, pronto. Sim. De uma brecha. Sim. E então essa pessoa dizia-me, não é apesar dos confrontos e dos diferentes entendimentos, é precisamente por causa desses confrontos, desses desentendimentos, dessas diferenças. E estar em missão trouxe-me também essas dificuldades, às vezes até, vamos dizer, na nossa ordem, porque uns nunca estiveram em missão, não compreendem, mas estar em missão, dar a vida por Cristo e estar com outras pessoas, sair da nossa casa, do nosso conforto, por causa de Cristo, no fundo é já viver a sua encarnação, a sua cruz, não é? E quantas vezes eu e os irmãos que lá estão e outros que estiveram foram confrontados com esse momento, muitas vezes de dor, de sofrimento, mas da maior alegria. Porque quando a gente dá a vida e nos esquecemos de nós próprios, então Cristo vem dar sentido realmente às nossas perdas, não é? Sim. Frei Sérgio, o nosso programa já está a chegar ao fim. Aproxima-se aí um evento muito importante aqui em Portugal para nós portugueses, mas não só para nós portugueses, mas para o mundo. Sim. A nossa JMJ. Como é que vocês estão a preparar para esta JMJ? Bom, nós estamos a preparar-nos, junto dos nossos jovens. Claro. E também já estamos a preparar até, digamos, as estruturas. Sim. Porque nós temos um colégio, que é o Externato da Luz em Lisboa, que tudo está indicado para ser um lugar de acolhimento. Um lugar de acolhimento.
daquilo que nós sempre fazemos quando há uma JMJ em todos os países. É a chamada aldeia franciscana, onde se juntam todos os ramos, onde se juntam todas as congregações femininas, onde se juntam a OFS também e os jovens franciscanos, porque nós temos a chamada JUFRA, Sim. que é a Juventude Franciscana. E realmente já estamos a preparar, digamos, materialmente e espiritualmente, portanto, a JMJ. Ainda não temos assim, globalmente, vamos dizer, na nossa província, uma iniciativa concreta assim já para preparar, Sim. digamos, espiritualmente. Mas temos localmente, sim, no acompanhamento pessoal, ou vamos dizer até de grupo, aquilo que um projeto, que eu agora não me lembro do nome, Sim, mas que até começou lá em Lisboa, na Diocese, no Patriarcado, e que depois foi assumida, inclusive nas nossas, onde temos, digamos, o serviço da catequese, nos nossos conventos, também aplicamos isso com os jovens. Ai, que bonito. Sim. E estamos mesmo na reta final. Eu quero agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado. E louvo a Deus pela sua vocação. Vamos rezar por ela. Amém. Obrigado. Rezo por nós também, aqui da comunidade Canção Nova. Frei Sérgio, uma mensagem final para quem está lá em casa. Uma mensagem é: acredite ou acredita naquilo que o Senhor pode fazer contigo. Muitas vezes tu podes duvidar de ti mesmo, podes duvidar das tuas capacidades, duvidar de que tens valor, mas Cristo deu a vida por ti e Ele confia em ti. Ele confia que tu não és nada, que tu até não prestas, mas por isso mesmo Ele te ama e quer te resgatar desse abismo em que tu vives para te levar ao abismo da sua misericórdia, à alegria da entrega por Ele e, no fundo, à alegria de pertencer somente a Ele. Então, quero agradecer as palavras belíssimas do Frei Sérgio, também agradecer a sua presença mais uma vez no nosso programa. Saiba que as nossas portas estão sempre abertas, sempre que nos queira visitar. Obrigado. E assim que está aí desse lado, não tenha medo de buscar a sua vocação, de buscar a sua missão em Deus. A vocação é um grande desafio de amor ao qual Deus nos convida e desafia. Ele não obriga, atenção. Ele dá-nos a liberdade de escolha e isso é lindo. Em Deus é muito bonito. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Saiba que pode também acompanhar este programa no nosso canal do YouTube e acompanhe a nossa programação. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.